Fala, senhores, sejam muito bem-vindos ao NSE, o canal Não Se Emocione, onde aqui não toleramos de forma alguma argumentos emocionais, perfeito? Que é basicamente comuna, progressista, desenvolvimentista, sindicalista, essa galera usa, né? Então, convidem-se a sair desse vídeo, ou caso você tenha interesse, né, sobre o pensamento de pessoas que pensem diferente de você, né? Que é algo que raramente vocês têm, né? Esse tipo de pessoa tem. Então, sinta-se convidado a assistir esse vídeo, perfeito? No mais, saia daqui, você não é bem-vindo neste canal, perfeito? Bom, qual é o ponto aqui, certo? Gostaria de falar um pouquinho, né? Eu tô lendo bastante todos os dias, tá? Do Revolta de Atlas. É um livro que, assim, eu me apaixonei. É um livro espetacular. Uma pena que eu já esteja na metade. Gostaria que fosse um livro infinito, ou seja, que eu nunca parasse de ler, porque realmente eu não me cansaria desse tipo de história, tá? Eu gosto bastante desse tipo de romance, com ficção, com distopia. É algo que eu gosto bastante, como por exemplo no 1984, que é um livro que me apaixonou também, que é uma pena ser muito curto, né? O Orwell podia ter escrito umas 1100 páginas igual a Revolta de Atlas, que eu não me cansaria de ler de forma alguma. Enfim, quero aqui trazer, tá, algumas das lições mais importantes que eu tenho abstraído do livro até o momento, né? De que são as seguintes, tá? Tem o julgamento lá do Hirden, né? Que é assim, basicamente estavam condenando a sociedade inteira, tá? E também esse vídeo aqui é uma forma de entender como o engajamento do canal tá funcionando, do que os senhores mais gostam, né? E portanto adequar minha oferta à demanda de vocês, né? Naturalmente, se eu faço uma oferta e eu não adequo para o melhor dos meus consumidores, né? Qual o problema? Tem um grande problema aí, na verdade, né? Enfim. Por conta disso, tá? O Hirden, né? Ele tava lá no julgamento dele e tal, né? Tudo isso. Voltando, tá? No engajamento aqui, o que eu quero entender é do que os senhores mais gostam. Se é aqueles que eu pego o livro, leio o trecho de fato e depois comento, ou se é o que eu tento resumir o que eu entendi daquele trecho e comento também em cima disso, né? Eu quero entender qual que é a preferência dos senhores, tá? Então, por favor, também deixem suas opiniões nos comentários. O que preferirem aí é de grande ajuda. Perfeito? Bem, no mais, o Hirden tá no julgamento dele, né? Aí tava cheio de pessoas lá atrás, não sei o que. Todas elas indo pro julgamento, né? Manipuladas pela mídia, não sei o que de... Ai, que o empresário mal tá sendo julgado porque ele só pensou no lucro próprio e não sei o que. E por seu egoísmo tal, né? E o Hirden ele vai expondo ao longo desse grande número de acontecimentos aí que a gente tem durante esse capítulo, como a hipocrisia dessas pessoas reina, né? Por exemplo, ele diz claramente uma hora lá, né, no julgamento, para começar, né? O que ele fazia era o seguinte: os juízes, né? Um grande ensinamento que ele traz é o seguinte: os juízes, né, eles estavam todos ressentidos, né, de querer falar, tal, né? Eles falam assim: pô, o senhor se arrepende é, de ter vendido, né? Porque ele vendeu, tinham botado uma cota, né, de venda de metal Hirden, né, que era um metal espetacular que ele desenvolveu, tal, por mês. Ou seja, ele só poderia desenvolver aquela quantidade por mês. E só poderia vender aquela quantidade por mês. Ele se recusa, ele fala: não, tá maluco. Aí ele faz um mercado negro lá, vende 4 mil toneladas, né? Fora do permitido pela lei, né? Complicado. Porque todos têm que ter uma oportunidade de poder vender o metal e não sei o que, né? Enfim. E aí os juízes falam: você se arrepende disso, tal, não sei o que? Ele: não. Aí eles: mas o senhor não vai se defender? Aí ele: não. Aí eles: mas a lei obriga que a gente tenha, que o senhor se defenda e não sei o que, tal. Ele: mas me defender com base em que, se vocês já proferiram o meu veredito, né? Ou seja, vocês já deram o meu veredito, né?
Aí eles, não, mas o senhor tem que se defender, né? E não sei o quê, porque a lei provém que isso é justo, não sei o quê. Ele, como é justo? Como eu posso me defender de assassinos, né? Que tentam apontar uma arma pra mim e me julgar com base em algo que não é errado, né? Que é basicamente eu vender, fazer uma troca voluntária, né? Porque porque a pessoa que comprou de mim achou digno, né? Achou válido aquela compra. Ele tenta dessa forma, né? Se vender o máximo de coisas que ele consegue ali, etc, né? Falar com os juízes e tal. Aí os juízes eles tentam ficar quietos, né? E aí ele basicamente diz: olha, é o seguinte, os senhores já vão me prender, já vão me dar essa sentença, não sei o que, simplesmente por eu. Se vocês querem dizer que eu me acho egoísta, não sei o que, eu vendi apenas por pensar no meu lucro e não por pensar no lucro dos outros e não sei o que, sim, foi isso que eu fiz. Basicamente é isso, né? No mais, ele também diz assim: se os senhores ainda, né, quiserem me julgar por eu não ter pensado no bem do próximo e não sei o que, podem me julgar por isso também, porque de fato eu fiz isso, porque eu condeno todos aqueles que pensam no bem do próximo na hora de vender seus produtos, né? Porque eles, né, devem ser os ciclos da situação, eles vendem pensando no próprio lucro, isso é um fato, e aquele que não o fizer não conseguirá enriquecer com suas vendas, ou mesmo não conseguirá enriquecer o público com suas vendas, né? E aí nessa hora o público começa a aplaudir, não sei o que, etc. Tal. E aí os juízes ficam meio constrangidos, né? Porque eu acho que essa grande parte do ensinamento que ele traz nessa hora é o seguinte: o melhor de todos os remédios para você expor a hipocrisia de algum comuna, de alguma pessoa que acredite no Estado. Ai, o Estado vai salvar a todos nós, e não sei o que, e não sei o que mais. É simplesmente uma: deixe-os falar, exponha as ideias deles a público e faça com que eles concordem com elas, né? Ou seja, a gente tem que expropriar os ricos. Vamos falar isso pro público? Vamos falar isso a céu aberto? Vamos? Vamos explicar quais são as consequências disso? Aí eles ficam com vergonha. Aí eles, não, mas veja bem, não é dessa forma que a gente vai fazer, não sei o que, né? A melhor maneira de, como diria, né? Quem foi que disse essa frase, cara? Mas que a melhor maneira a melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar, né? Tipo isso. Porque basicamente é isso, cara. A gente vai expropriar os ciclos e não sei o que. A gente tá tirando dos ciclos porque a sociedade está passando por um período de fome, de necessidade. E a gente precisa expropriar os ciclos para ajudar a sociedade, né? Aí ele ainda diz, né, depois dessa parte, tipo, se os senhores acham que eu tenho que. Vocês vão expropriar meu dinheiro, né? Vocês vão tirar minha propriedade por, com a justificativa de que as pessoas que produzem menos do que eu, que são menos capazes do que eu, estão necessitando ou passando fome, né? E para isso vocês precisam tirar de quem produz para dar a quem não produz. De fato, acho que eu sou culpado desses crimes, se isso for um crime, né? E não me envergonho nem um pouco disso. Se os senhores tiverem que me levar preso, eu precisarão de homens armados para me levar, porque de livre e espontânea vontade eu não irei, né? Basicamente isso. E se eu tiver até o último minuto antes de ser assassinado defender o egoísmo e que todos devemos pensar no nosso bem e não no bem dos outros em primeiro lugar, eu acho que eu faria sem hesitar, né? Ele fala aqui também, por exemplo, que ele produziu 1000 vezes mais
e melhorou a vida de 1000 vezes mais homens do que aqueles que estavam sentados ali o julgando, né? E melhorou a vida deles, né? Com base nessa produção que ele aumentou ao seu país. E mesmo assim, mesmo elevando o padrão de vida dessa galera, mesmo dando emprego para essa galera, mesmo aumentando a renda dessa galera, porque por conseguinte ele criou mais empregos e a demanda por empregos continuava a mesma, porque a população não crescia tanto quanto os empregos cresciam, né? Ou seja, tinha mais oferta de empregos, tinha mais empregos do que gente querendo trabalhar, então as pessoas poderiam escolher os seus empregos, né? Mesmo ele tendo feito isso, ele só fez aquilo pensando em si mesmo e pensando no seu próprio lucro, pensando no dinheiro que ele ganharia com aquilo, certo? Nessa hora todos os aplaudem também, enfim, todos ficam espasmos, alguns empresários inclusive ficam espasmos, né, não sei o que, enfim. Aí depois que acaba o julgamento, né, os juízes se reúnem, ficam todos tipo meio envergonhados, não sei o que, né, e falam lá pra ele, olha, sua sentença a gente indeferiu sua sentença, né, ou seja, tipo, a gente cancelou sua sentença, né? Mas você só terá que pagar uma multa de $5.000 e tá tudo certo. Tipo assim, né? Aí ele sai meio até assustado com o julgamento, não sei o que, né? Mas enfim. A posteriori também o D'Anconia tá conversando com ele, né? O Francisco D'Anconia lá, aquele bilionário, não sei o que. E ele fala com o D'Anconia, né? Tipo, cara... O D'Anconia é do vídeo passado, tá? Que a gente conversou sobre a revolta de Atlas. Ele fala, D'Anconia, é o seguinte, cara. Eu criei essa... Deixa eu só ver em quantos minutos estamos, 12, tá? A gente já termina já, tá? Só dando essa... Porque também, pelo que eu entendi, de 8 a 12 minutos é um tempo ideal pra um vídeo, né? Algo do gênero. Mas estamos desrespeitando isso um pouquinho ao longo desses últimos vídeos, mas tá tudo certo, nada que vá nos interferir. Eu acho que os senhores gostam de ver bastante tempo, né? Eu acho que vídeos longos enriquecem a gente, enquanto vídeos curtos não, né? Por exemplo, tem uma ideia que eu tô tentando formular ela direitinho para poder contar em algum vídeo, algo do gênero, mas de que TikTok, esses vídeos extremamente curtos, como Reels, Shorts, etc., são de fato uma ferramenta, né? Para emburrecer as pessoas, porque em 1 minuto não tem como eu contar uma ideia muito grande, não tem como eu contar uma ideia complexa de uma forma que todos possam entender, né? Portanto, as ideias que parecem bonitas, né, na teoria e são exprimidas de forma rápida, temos que taxar os ricos, né? Eles acumulam uma grande quantidade de capital e não sei o que, e você não consegue ouvir a contra-explicação disso. Acaba que você consegue gerar, né, um grande número de pessoas burras porque não conseguem ver um vídeo grande, né, porque aquilo estimula seu cérebro de uma tal forma que você não consegue parar de puxar para cima o vídeo por longos períodos de tempo, né, enfim. Então aquilo cria uma grande massa de pessoas burras, certo? Porque não conseguem ver o vídeo grande e entender ideias mais complexas que rebatam aquelas ideias simples, mas que não fazem sentido algum, certo? Tô tentando formular isso para passar em algum vídeo aqui para os senhores. Bom, enfim. E aí ele tá falando com o D'Anconia, né? E o D'Anconia fala, pô, quem dera alguém tivesse feito isso 100 anos atrás, né? Tivesse feito isso que você fez no seu julgamento, não sei o quê, porque de fato... teria poupado muito para a sociedade, né? Se todos os empresários não ignorassem, né, essa premissa de que o lucro é mal, que o empresário é malvadão, não sei o que, né? Já teria poupado bastante da nossa luta aqui, né, nesse tempo atual. Basicamente, né, uma lição que você pode abstrair disso seria o seguinte, tá? Não ceda. O dinheiro não é... Como a gente falou no último vídeo, tá? Se você perdeu, acompanhe o último vídeo, né? A parte 2, principalmente. Onde o Francisco fala que o dinheiro não é a origem de todo mal, mas sim a origem de todo bem, né? Porque sem o dinheiro a gente estaria ferrado.
enfim, né, a gente não conseguiria definir valores em quantidades específicas, etc, etc, etc. Enfim, o que a gente perceberia, né, com isso seria o seguinte: não cedamos, não 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 nos confortemos, né, com essa opinião, não nos calemos, né, com o dinheiro é a origem de todo mal, não se preocupe, esse cara aí ele foi corrompido pelo dinheiro, então tá tudo certo, né? Não se preocupe com ele, esse cara aí ele tem muito dinheiro, então ele foi corrompido, né? Não é bem assim que funciona. Então, eu acho que a lição que eu vou tirar desse livro, pelo menos, é o seguinte: quando eu ver alguém perto de mim ou próximo a mim falando mal do dinheiro, etc, né? Eu acho que e de empresários, né, em geral, eu acho que principalmente por eu ser empresário, eu ser justamente o Hirden e muitos outros empresários do livro, de me calar ao longo de algumas críticas que você recebe, né? Ou mesmo quando falem mal do capitalismo que vivemos e que vamos viver, né? Enfim, então acho que dessa parte aí uma grande lição que eu tiro é o seguinte: ouvir pessoas próximas a mim falando, né, sobre o mal, sobre esse tipo de coisa, acho que eu não devo mais me calar e acho que eu não devo mais ignorar, né? Porque a partir do momento que tudo bem, essas pessoas, né, elas são as pessoas que de fato são a massa da sociedade, né, que não pensa, ouve ideias e replica sem entender o que há por trás daquelas ideias, né? Não quer ouvir contra as explicações. Basicamente a galera que eu expulsei do vídeo no começo, né? Enfim, eu acho que grande lição que eu tirei desse livro é essa: não me calarei mais quando eu ouvir alguém falando mal de dinheiro ou de empresários ao meu lado, ou mesmo do próprio capitalismo. Perfeito? No mais é isso, senhores, e estamos juntos aqui no NSE. Qualquer dúvida deixa aí na descrição. Talvez eu faça 2 vídeos por semana nesse canal, tá? Porque de fato eu tô conseguindo ler bastante, então acho que vamos ter bastante conteúdos. E acho que se eu não postá-los, eu vou ficar encavalando conteúdos ao invés de produzir mais, né? Por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, eu já tenho 2 vídeos encavalados ali para postar, certo? E no mais é isso, senhores. NSE, eu fico por aqui.